Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft Excel. Neste módulo, nós vamos começar a falar sobre a construção de gráficos no Excel. Então, o Excel é muito interessante porque ele possui essa ferramenta de criação de gráficos a partir dos dados que nós temos na planilha. A vantagem desses gráficos é que eles possuem uma representação visual de valores numéricos. E quando a gente tem uma representação visual de valores numéricos, fica mais simples da gente conseguir interpretar esses gráficos. O Excel, ele é capaz de traçar gráficos a partir dos dados que estão presentes na planilha. A gente tem diversas possibilidades. Essas possibilidades incluem gráficos de 2 dimensões e de 3 dimensões. Tá? Então a gente vai ter gráficos do tipo linha, que são aqueles gráficos. Vou fazer um eixo vertical, um eixo horizontal aqui, só para a gente recordar um pouquinho. A gente tem gráficos do tipo linha, a gente tem gráficos do tipo coluna. Tá? A gente pode conseguir dentro do Excel traçar gráficos de pontos, que é interessante para a gente fazer diagramas de dispersão. Que mostra uma tendência, né? Fazendo paralelo com a nossa disciplina de controle de processos, esses gráficos de linha são interessantes para a gente traçar as próprias cartas de controle. Tá bom? É possível também que a gente trace gráficos de setores, né? Gráficos chamados aí de gráficos de pizza. Okay? Então, assim, são muitas possibilidades, tá? Só citei aqui algumas para a gente começar a abrir a mente de quais possibilidades existem dentro do Excel. E depois de criados esses gráficos, a gente consegue fazer a edição deles. Então, nós conseguimos editar tipos de letras, cores, fundos, colocar em negrito, modificar estilos dos gráficos, utilizar estilos pré-definidos. Tá? Uma informação importante é que a gente perceba o seguinte: a gente sempre vai criar um gráfico a partir de um conjunto de dados. Então, esse conjunto de dados sempre vai estar vinculado a um gráfico. Se a gente modificar o conjunto de dados, o gráfico vai ser automaticamente modificado, automaticamente atualizado. Tá? A mesma ideia que a gente tinha lá na utilização de fórmulas. Esses gráficos sempre são criados a partir da guia Inserir. Então, lá na guia Inserir, vocês vão ter a aba de gráficos. Tá? E vocês têm ali uns mini gráficos também, que são gráficos mais simples, de forma mais rápida de inserção. Vocês podem fazer o teste também ao inserir mini gráficos ao invés de gráficos. Dentro dos gráficos, vocês veem aqui pequenos ícones, gráficos de barra, gráficos de linhas, gráficos de setores, barras agrupadas. Então a gente tem diversos modelos aqui de diagramas de dispersão, barra com linhas. Mas se nenhum desses for o gráfico que você está querendo, você pode fazer a seleção das células onde os dados estão contidos e clicar aqui, gráficos recomendados, para ver para aquele conjunto de dados que você selecionou, o Excel vai te sugerir alguns gráficos que são interessantes. Mesmo assim, se não for possível, você consegue expandir essa situação aí e ver todos os tipos de gráfico que o Excel oferece. Perfeito? Então, primeiro passo antes de escolher o gráfico é você fazer a seleção do conjunto de células
aquele gráfico vai se referir. Tá? A maioria das vezes, a gente consegue usando dois eixos. Esses dois eixos separam cada uma das colunas ou linhas, depende de como que os nossos dados estão organizados. Tá? Normalmente, no eixo X, que é o nosso eixo horizontal, a gente vai discriminar as categorias, enquanto no nosso eixo Y, que é o nosso eixo vertical, nós vamos discriminar os valores. Então, a gente tem aqui uma representação daquele eixo cartesiano que nós já estamos acostumados a trabalhar, né, sempre que a gente está falando de gráfico. Então, normalmente aqui no eixo X, nós vamos colocar as categorias, enquanto no eixo Y, nós vamos colocar os nossos valores numéricos. Então, basicamente, se eu tiver uma planilha que traz os dados de produção de soja durante os anos são as categorias, enquanto as toneladas são os valores, né? Então, os anos estarão no eixo X e as toneladas serão descritas no nosso eixo Y. Quando a gente pede para o Excel traçar esse gráfico num modelo de gráfico de linha, a gente tem esse resultado aí, ó, tá? Um resultado inicial de cara, tá bom? Então, eu fiz a seleção dos dados e pedi simplesmente para ele traçar um gráfico de linha e obtive como resultado este modelo de gráfico de linha. Eu posso fazer alteração de todas as cores, eu posso fazer alteração tamanho de letras dos eixos, tá? Eu posso fazer modificação do meu título. Tudo isso está relacionado à formatação gráfica que eu quero ter no meu gráfico, de como que eu quero apresentar meu gráfico. Tá? Então, turma, entendemos o gráfico, entendemos alguns recursos que o Excel possui para a construção desses gráficos. Vamos partir para a criação do nosso primeiro gráfico. Tá? Para criar esse primeiro gráfico, né, eu peço que quem tiver acesso ao Excel vai fazendo passo a passo aí comigo, pause o vídeo, e nós vamos utilizar essa planilha com estes dados. Então, nesse momento, vocês pausem o vídeo e façam essa digitação no Excel de vocês em uma nova planilha. Com esses dados digitados, o primeiro passo que a gente tem para conseguir construir um gráfico é selecionar os dados que nós queremos criar o gráfico. Então, nós vamos fazer uma seleção de todos esses dados. Percebam aqui que eu incluí, inclusive, o título, né? Justamente para ele já ser apresentado dentro do gráfico como título, tá bom? Eu selecionei lá na guia Inserir um modelo de gráfico de pizza de 2D, né? Um modelo de pizza 2D, que é o nosso gráfico de setores. Quando eu seleciono esse modelo, vocês percebam que eu vou ter como resultado a criação desse gráfico, né? Um modelo automático, criado automaticamente pelo Excel, sem nenhuma dificuldade. Mas a gente tem algumas situações aqui que não estão ideais. Tá? Por exemplo, o meu título saiu com essa palavra participação aqui, que não é muito interessante. Né? Seria mais interessante se ela não existisse. Talvez essas letras estejam muito pequenas, essa legenda, né? Os quadradinhos muito pequenos. E talvez eu não queira essa repartição por linhas brancas. O que são essas linhas brancas? Fazem parte da participação do mercado? O que está acontecendo ali? Pode causar alguma confusão, né? Este é um estilo de gráfico, mas talvez não seja o estilo que eu queira. Então a gente pode fazer todas essas modificações aí, formatando o gráfico. Então, o nosso modelo de gráfico padrão foi criado. Tá? A gente consegue fazer edição e formatação com um duplo clique sobre ele. Quando a gente dá um duplo clique sobre o gráfico, a gente tem uma nova guia que é aberta, com várias opções. Tá? Então, vocês conseguem perceber aqui, ó, a gente consegue diferentes modelos pré-definidos, né, com as legendas embaixo, com as legendas no próprio gráfico, tá? Com fundos de cor diferente. E
vocês podem encontrar outros modelos expandindo isso. Caso nenhum dos modelos agradem vocês, vocês podem criar o próprio modelo. Vocês conseguem personalizar as cores. Okay? Vocês conseguem, inclusive, alterar o tipo de gráfico, mesmo já tendo inserido um determinado modelo. Bom, conseguem fazer a alteração da seleção de dados. Se vocês querem inserir uma coluna, se querem inserir uma linha, se querem inserir uma célula, isso também pode ser feito. Vocês podem fazer uma alteração de linha com coluna. Às vezes, o Excel traçou no eixo vertical o que você queria no eixo horizontal. Então, a gente tem no próprio Excel uma ferramenta que faz essa troca. Tá? Possível também aqui, ó, adicionar elementos ao gráfico. Quando a gente clica aqui em adicionar elementos ao gráfico, vocês vão perceber ferramentas referentes ao título, referente aos rótulos, referentes a legendas. Percebam também que diferentes tipos de gráficos vão trazer diferentes funcionalidades. Então, tem funcionalidades aqui de gráficos de linhas que estão desabilitadas porque eu estou trabalhando com um gráfico de setores. Tá bom? Só uma análise dessa primeira parte aqui, ó, do rótulo de dados. Eu não estou apresentando a porcentagem em nenhuma das fatias, porque eu estou com essa seleção ativa. Mas eu poderia apresentar no centro das fatias se eu selecionasse essa. Tá? Ou na extremidade interna das fatias. Então, o valor estaria aqui. Ou na extremidade externa, se fosse selecionado. Extremidade externa. Então, são infinitas possibilidades de formatação. Tá bom? A formatação, vocês podem apresentar o gráfico da forma que vocês acham que ele fica com um visual melhor, com uma visualização mais agradável. É importante observar também que quando vocês dão um duplo clique no gráfico que é criado, uma segunda caixa de formatação aparece à direita da sua tela. Tá? Então, vocês têm formatações referentes ao gráfico e referentes ao texto. Bom? E vocês podem escolher o que vocês estão formatando. Então, a gente tem muita opção de formatação de gráfico. O gráfico vai ser criado em uma posição aleatória da planilha. A gente pode mover este gráfico. Basta clicar sobre ele com o botão direito e arrastar para a posição desejada. Chegou na posição desejada, a gente vai soltar o botão do mouse. Basicamente, da mesma forma que a gente trata com movimentação de figuras. Também é possível modificar o tamanho do gráfico. Quando a gente seleciona o nosso gráfico, vão surgir marcadores na forma de pequenos círculos. Da mesma forma que nós conseguimos expandir uma figura, nós conseguimos expandir um gráfico. Então, a gente consegue fazer a modificação do tamanho dele a partir desses pequenos círculos que surgem em suas bordas. Edição do título é muito simples. A gente consegue a partir de um duplo clique sobre ele. Então, percebam que aquela palavra que tinha a mais aqui, que não era interessante, eu dei um duplo clique, fiz uma edição normal de texto, deletei o texto que eu não queria. Todo título de gráfico vocês conseguem fazer edições e formatações como se fosse um texto. Então eu consigo fazer mudança de cor, mudança de tipo de fonte. Nesse exemplo aqui eu adicionei negrito e adicionei sublinhado, somente para apresentar para vocês que é possível fazer essa formatação. Além das formatações que existem quando a gente clica sobre o título do gráfico, uma outra guia de formatação de título surge na lateral. Tá? Então, a gente tem várias opções aqui, quanto à dimensão, quanto à apresentação, quanto a cores desse título. Tá bom? Quem tem
possibilidade, abra o Excel e explore essas guias. Veja o que cada situação faz dentro do seu gráfico, como que ela modifica o seu gráfico. Perfeito? Para a gente finalizar, a gente também pode formatar as legendas. Basta um duplo clique sobre elas. E como as legendas também são textos, a gente consegue fazer edição como se fossem textos. Então, eu fiz uma pequena formatação nas minhas legendas aqui, modifiquei elas para serem apresentadas lateralmente. Percebam que os meus quadradinhos ficaram um pouquinho maior, a minha cor foi alterada, estava um cinza, eu mudei para um preto. Eliminei aquelas linhas brancas entre as repartições e eu coloquei as porcentagens aqui, a parte de cada fatia, na parte externa do meu gráfico de setores. Tá? Então, quando você clica sobre as legendas e pede essa formatação, a gente tem também o surgimento de uma guia lateral que traz outras opções de formatação. Tá bom? Então, turma, visão geral de gráficos. Apresentei a partir de um gráfico de setores, mas todos os outros tipos de gráficos seguem o mesmo procedimento para inserção, tá bom? Nas próximas aulas, eu vou trabalhar com vocês a utilização de gráficos 3D, ok? Até lá, tchau, tchau!